Oitavo ano, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre medida de superfície e medida de capacidade. Na nossa última aula, nós vimos as medidas de superfície quando nós estávamos trabalhando apenas um tipo de forma geométrica. Então, nós entendemos como se calcular a área de um triângulo, como se calcular a área de um retângulo, e assim por diante. Porém, pode acontecer de você ter uma figura geométrica, que você tem que calcular a área dela, mas que ela não se encaixa em nenhuma das formas que nós estudamos. Ela não é um triângulo, ela não é um quadrado, ela não é um retângulo. E o que nós podemos observar? Que, na verdade, ela é feita da junção de várias formas geométricas. Quando isso acontecer, quando você tiver uma figura que você não consegue calcular a área dela, porque ela não se encaixa em nenhuma outra, você vai desmembrar, você vai decompor ela em outras figuras geométricas mais simples que você sabe a forma. Então, por exemplo, aqui nós temos que calcular a área dessa figura. Não tem nenhuma figura que se encaixe nela, mas eu posso desmembrar. Eu posso formar um triângulo, eu posso formar um quadrado e eu posso formar um outro quadrado menor. Então, eu posso formar três figuras e essas três figuras eu posso calcular a área de cada uma e depois é só eu somar que eu vou determinar a área total. Aqui ele está informando que cada ladinho dela vale 10 metros. Então, para formar um triângulo, eu peguei 1, 2, 3, 4. Essa é a base. E a altura? 1, 2, 3. Essa é a altura. Então, para calcular a área de um triângulo, eu preciso saber o comprimento da base e o comprimento da altura, porque eu vou multiplicar esses dois números. Se cada pedaço é 10 metros, então eu tenho 10, 20, 30, 40. Essa é a nossa base. E a altura, 10, 20, 30. Vezes 30. E eu multiplico por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo. 40 vezes 30, 1.200. 1.200 dividido por 2, 600. Como é a área? Metro quadrado. Agora nós vamos para a segunda figura, o quadrado. Ele tem 10, 20, 30, 40 de lado. E o outro lado? 10, 20, 30, 40. Tem que ser 40 também, porque é um quadrado. Para calcular a de um quadrado, multiplica um lado vezes o outro. 40 vezes 40, 1.600 metros quadrados. Agora calculamos a área do quadrado menor. Os lados dele valem 10, 20, 30. 10, 20, 30. Então, basta multiplicar. 30 vezes 30, 900 metros quadrados. Viu? Eu desmembrei a figura toda em três figuras simples. Calculei a área de cada uma. Agora, para saber a área total, eu somo. 600 mais 1.600 mais 900, 3.100 metros quadrados. Aqui nós temos mais um exemplo. Nós temos duas figuras. Elas juntas, não temos uma fórmula matemática. Mas se nós desmembrarmos, nós criamos duas. Então, nós vamos fazer uma figura A e a figura 1 e a figura 2. A figura 1, um lado dela vale 20 e o outro vale 20, então ela é um quadrado. Para calcular a área do quadrado, basta eu multiplicar 20 vezes 20, 400 metros quadrados, que é lado vezes lado. E a figura 2 é 10 e eu não tenho aqui a altura. O que eu sei, então? Eu sei que tudo vale 30. Então, se somente esse pedaço vale 20, essa parte tem que valer 10. Se ele é um quadrado, esse pedaço também tem que valer 10. Por quê? Porque vai ser 20 no total. Então, 10 mais 10, 20. Bom, como nós temos os dois lados valendo 10 ao quadrado, então 10 vezes 10,
100 metros quadrados. Como eu quero a área total, eu tenho que somar a área do primeiro, que é 400, mais a área do segundo, que é 100, 500 metros, 500 metros quadrados é o total da área. Então, quando você tem figuras que não se encaixem em nenhuma das que nós estudamos, desmembre ela, ou seja, decomponha ela em figuras mais simples, calcule as áreas e depois junta o valor. Agora nós vamos falar um pouco sobre volume e capacidade. Bom, a capacidade, ela é o volume interno de um recipiente, e as unidades de medida dela têm como unidade fundamental o litro, mas nós temos o mililitro, o decilitro e assim por diante. Já o volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo, e as unidades dela é metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico e assim por diante. Então, quando eu falo de capacidade, você vai ver que a unidade de medida é litro. Quando eu falo de volume, a unidade de medida é metro cúbico. Então, se eu digo uma piscina cabe 50 metros cúbicos de água, então eu estou dizendo o volume dela. Mas se eu digo que dentro de um recipiente tem 2 litros de refrigerante, eu estou dizendo a capacidade. Então, tem essa diferença entre eles. Essas medidas de volume e de capacidade, elas têm unidades fundamentais. Por quê? Imagine que eu vou comprar algum produto que venha de outro país e ele utiliza algumas medidas para falar o volume. Se essas medidas não forem a mesma do nosso país, vai dar divergência nessa compra, na quantidade que vai vir. Então, por isso, nós temos um sistema internacional de medida e ele faz com que algumas medidas sejam convencionais, ou seja, ela é padrão. Não quer dizer que não haja outras medidas, mas essas padrões, elas servem para comunicação entre regiões diferentes, para que não haja essa divergência em quantidade. Frequentemente, então, ou seja, pela essa unidade fundamental, nós utilizamos como unidade fundamental do volume o metro cúbico e da capacidade é o litro. Bom, quais são as unidades que são múltiplos e submúltiplos do litro? O litro tem 3 múltiplos: o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. E quais são os 3 submúltiplos do litro? O decilitro, o centilitro e o mililitro. De modo geral, apesar de ter todos esses múltiplos e submúltiplos, no nosso dia a dia é mais comum apenas o litro e o mililitro. E quando nós estamos trabalhando o volume, quais são as unidades fundamentais, quais são os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico? Ele tem o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico como os seus múltiplos. E os submúltiplos? Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Geralmente, vai ser necessário que você faça conversões, tanto no volume como na capacidade. E essas conversões, elas podem ser feitas simplesmente modificando a vírgula ou multiplicando e dividindo. Você pode fazer das duas formas. Quando eu estou falando de volume, que a unidade fundamental dela é o metro cúbico, se você estiver indo no sentido de milímetro cúbico para quilômetro cúbico, você sempre de uma unidade para outra, você divide por 1000. Então, se você tem um valor que está em centímetro cúbico e você quer transformar ele em metro cúbico, você vai dividir uma vez por 1000, 2 vezes por 1000, 3 vezes por 1000. Então, é isso que você vai fazer, vai dividir 3 vezes por 1000. Agora, se for o contrário, se você tiver um valor que está, um volume que está no quilômetro cúbico e você quer passar para decâmetro cúbico, então, você vai multiplicar uma vez por 1000 e depois vai multiplicar novamente por 1000.
Então, se é volume, a unidade fundamental é metro cúbico, de milímetro para quilômetro. Nesse sentido, você sempre vai dividir por 1000 até chegar na unidade que você quer, e de quilômetro para milímetro, você vai multiplicar por 1000 até chegar na unidade que você quer. E quando se trata de capacidade, o que eu vou fazer? Observe que o sentido não muda do que tem que ser multiplicado, do que tem que ser dividido. É só o valor. Se no volume você faz esse processo de multiplicar e dividir por 1000, na capacidade você faz esse processo apenas por 10. Então, se você quer converter um valor de quilolitro para mililitro, você vai sempre multiplicar. Então, vai sempre multiplicar uma unidade por 10. E se você quiser do mililitro para o quilolitro, você vai sempre dividir por 10. Então, essa é a única diferença, mas o sentido continua sendo o mesmo. Bom, às vezes, você tem que fazer o cálculo do volume de alguma coisa. E quando você faz o cálculo do volume, você vai ver que esse cálculo, ele vai te dar uma resposta em volume. Mas às vezes a pessoa quer a resposta em capacidade, ou seja, ela quer em unidade, por exemplo, de litro. Então, existe uma equivalência entre capacidade e volume que você pode utilizar. E essa conversão que você pode fazer vai te auxiliar na resolução de exercício. Então, por conversão, nós temos que 1 litro, ele equivale a 1 decímetro cúbico. Eles têm a mesma equivalência. Então, nós dizemos que se 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico, por associação, nós temos 3 conversões principais que nós podemos fazer. 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 milímetro. 1 decímetro cúbico, então, é igual a 1 litro. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Bom, isso é importante porque sempre que você precisar calcular o volume, você vai encontrar a resposta nessas unidades. Centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e assim por diante. Mas se a pessoa quiser a resposta em capacidade, milímetro, litro, mililitro, então você precisa converter. Então, essa tabela vai te ajudar a fazer essa conversão. Bom, como eu disse, às vezes você vai precisar calcular o volume de alguma coisa. Nós podemos calcular volume de qualquer objeto que tenha ali a capacidade, ou seja, espaço para armazenar alguma coisa. Nesse caso, nós vamos estudar agora 3 tipos de volumes diferentes: dos paralelepípedos, dos cubos e dos cilindros. Nós vamos trabalhar apenas com esses 3 tipos de volume. Bom, o volume do paralelepípedo e do cubo, ele se calcula da mesma forma. Você multiplica as dimensões, as 3 dimensões. Quando eu falo volume, eu estou falando de 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, suponho que eu quero calcular o volume da piscina. Eu preciso de uma fita, então eu preciso ir lá, medir o comprimento dela, depois eu vou medir a largura dela e depois eu vou medir a profundidade. Quando eu souber essas 3 medidas, então eu consigo calcular o volume. Eu só preciso multiplicar esses 3 números. O mesmo acontece se for um cubo. Você precisa saber a medida do comprimento, da largura e da altura. Mas o que tem no cubo de diferente, então? É que todos os números são iguais, ou seja, porque todos os lados são iguais. Então, basta você medir a largura, que é o mesmo do comprimento, que é o mesmo da altura. Então, basta você multiplicar os 3 lados. Vocês vão ver que, quando se fala de volume de cubo, pode aparecer a fórmula
lado vezes lado vezes lado, ou pode aparecer lado elevado a 3, que quer dizer a mesma coisa, lado vezes lado vezes lado. E para calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Exemplo, nós temos esse paralelepípedo. É como uma caixa de sapato. E eu quero o volume dele. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar a largura, que é 5 centímetros, com, aliás, o comprimento, que é 5 centímetros, com a largura, que é 3 centímetros, 15, com a altura, que é 2 centímetros, 30. Então, se todas as unidades estão em centímetros, a resposta vai ser 30 centímetro cúbico. Lembrando, se você está trabalhando uma unidade de medida, todos os lados têm que ter a mesma unidade de medida. Se não tiver, você vai ter que fazer aquele processo de conversão e converter de uma unidade para outra. O volume do cubo. Lembra que o cubo, ele tem todos os lados iguais? Então, é o mesmo que dizer que se o comprimento vale 3 centímetros, o lado tem que valer 3, a altura tem que valer 3, a largura e a altura tem que valer 3. Então, o volume vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Isso não é uma potência? Não é 3 elevado a 3? 27 centímetros cúbicos. Bom, nós temos agora aqui esse enfeite. E nós queremos calcular a capacidade dele. Observe, eu quero o volume e quero a capacidade. Sempre que tiver que calcular, você vai calcular primeiro o volume. Eu vou olhar as dimensões. O comprimento dele é 10 centímetros, a largura é 6 centímetros e a altura é 6 centímetros. Então, para calcular o volume, eu só preciso fazer o quê? Eu só preciso multiplicar as dimensões. 10 vezes 6 vezes 6. 10 vezes 6 é 60, 60 vezes 6, 360. É 360 centímetro cúbico. Mas eu não quero essa resposta em centímetro cúbico. Eu quero essa resposta em capacidade. Lembra? 1 centímetro cúbico não equivale a 1 milímetro cúbico? Mililitro cúbico? Então, 360 centímetros cúbicos equivale a 360 mililitro cúbico, mililitro. Então, eu tenho a resposta em volume e eu tenho a resposta em capacidade. É isso que eu estava falando anteriormente. Às vezes, vai ser necessário que você converta de uma grandeza para outra. Ou seja, que eu faça a conversão de volume para capacidade. Aqui, no caso, nós convertemos de centímetro cúbico para mililitro cúbico, para mililitro. Agora, quando eu tenho que calcular o volume de algo que é um cilindro, por exemplo, um copo. Aqui, eu vou usar o mesmo raciocínio que nós utilizamos para calcular de um cubo e de um paralelepípedo. Lá nós não tínhamos que multiplicar as dimensões, nós não multiplicamos a largura e o comprimento, aquilo não formou a base do que nós tínhamos, e depois nós multiplicamos a altura. Aqui nós fazemos o mesmo raciocínio. A diferença é que a nossa base aqui é um círculo. Então, para calcular o volume de um cilindro, eu vou calcular a área do círculo vezes a altura. Mas eu tenho que levar em consideração que o círculo aqui o cálculo da área de um círculo é um pouco diferente. Então, para calcular a área de qualquer círculo, eu vou multiplicar o π vezes o raio ao quadrado. Quando nós estudamos cálculo de área, nós estudamos o cálculo de área de um círculo. E nós vimos que essa é a fórmula matemática. Então, eu vou multiplicar esse valor da área pela altura
do cilindro. Então, como vai ficar a fórmula para o cilindro? A fórmula para calcular o volume do cilindro vai ser a área da base dele, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Vamos ver um exemplo. Eu tenho uma latinha e eu quero saber qual é o volume dela. Bom, eu preciso saber a altura da latinha, 6 centímetros, e eu preciso saber qual é o raio dessa latinha. Nesse caso, eu sei que o diâmetro, ele vale 4 centímetros. Então, eu sei o raio. Lembra, quando eu tenho um círculo, uma circunferência, o diâmetro é a distância de da borda até a outra borda da circunferência, passando pelo centro. E o raio é a metade, então é 2. Bom, se eu vou calcular a fórmula, se eu vou calcular o volume, eu preciso usar a fórmula. E a fórmula para o volume diz que eu tenho que pegar o valor do π. Π é uma letra do alfabeto grego, que aqui indica uma constante matemática. Ela vale 3,14 vezes o raio, que é a metade do diâmetro, 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Bom, agora o que eu resolvo primeiro? A potência. Eu vou repetir o 3,4, o vezes, e vou multiplicar. 2 ao quadrado, 4, vezes 6. Agora eu só preciso multiplicar os três números. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3,14, 75,36. Esse é o volume. Se eu precisar converter para capacidade, nós usamos aquela tabela que nós temos. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, e assim por diante. Pessoal, então, nessa aula, nesse vídeo, nós concluímos o nosso estudo sobre medidas de superfície e de capacidade.